Podcast Donas do Negócio. Apoio institucional Prefeitura Municipal de Santos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Donas do Negócio, podcast que dá voz ao empreendedorismo feminino. Esse podcast tem apoio institucional da Prefeitura Municipal de Santos. Eu sou Vanessa Toledo e hoje recebo mais duas mulheres que fazem parte do projeto desse ano. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, querida. Hoje eu tô aqui com a Priscila Sartori, da Soli Saúde, é isso? Isso mesmo. Seja bem-vinda, obrigada pela presença. Querida, obrigada pela oportunidade. E Marina Vilarinho, da Wizard. A gente vai falar inglês? A gente pode falar em português. Tá. Aqui hoje. Que bom. Hoje a língua escolhida Hoje a língua escolhida é português. Meninas, a ideia aqui é trazer bastante a história de vocês, as donas, né, do negócio. Como é que foi essa construção? Como é que chegaram? E eu já entendi que tem muita convergência de história até entre as duas, né? Vou começar pela Priscila. Priscila, como é que foi a tua infância? Quem que era a Priscila criança? Eu adorei de ser com a Má, né? Porque a gente se reencontrou aqui no Donas, né, Má? Mas a gente teve uma história bem legal aí na nossa infância. Bom, a Priscila é filha da Marilda e do José Jacinto. É uma descendência aí italiana, indígena, né? Nascida e criada em Santos, nunca tive interesse de sair daqui. Comecei a trabalhar muito jovem, comecei a trabalhar com 17 anos e desde então nunca parei. Fui encaminhada aí para minha profissão quanto farmacêutica. Eu costumo dizer que ela me escolheu, não eu que escolhi ela. E sou muito grata. Você imaginava quando era criança? Eu nem sabia o que era ser farmacêutico, né? Caramba, que interessante. Foi, assim, muito curioso, né? Eu queria ser dentista, porque eu era apaixonada pela minha dentista. Eu achava ela uma baita de uma profissional, e aí eu queria ser dentista. E a gente sabe que a odontologia era uma faculdade muito cara, né? E assim, da minha geração, da minha família, eu sou a primeira a fazer faculdade. Então, assim, minha irmã não teve acesso na época, né? Por questões financeiras mesmo. E aí eu tive essa oportunidade e acabei caindo na farmácia, né? Por uma pessoa que eu conheci que fazia farmácia. E ela falava, eu falava, nossa, esse negócio aí deve ser legal, né? Deixa eu ver como é. E aí me encontrei muito na profissão. Tanto que no terceiro ano de faculdade, assim, eu pagava 10% da mensalidade, porque eu tinha bolsa de honra ao mérito, de monitoria, de iniciação científica. Tudo que eu podia fazer aí de apoio, né, institucional na universidade eu fazia. Então, e aí isso só cresceu, né? Já me encaminhei dentro da profissão muito cedo, antes mesmo de me formar. Foi a tua primeira escolha, logo que saiu do ensino médio, você já foi direto em farmácia? Já. Tá. Já. Eu cheguei a pensar em odonto, aí eu vi que não dava financeiramente. Prestei fisioterapia, mas aí fiquei pensando, falei, não é isso. E aí tinha prestado físio e farmácia, falei, vou na farmácia. E aí comecei a estagiar ali no terceiro ano de faculdade, né? E aí ali já fiz carreira, engravidei no último semestre. Nossa! Foi um baque, descobri que estava grávida no dia da minha formatura. Nossa! Na época, né, a minha comadre, que é madrinha do meu filho, eu fiz o teste, falei pra ela, você pega esse teste, mas você não vai me contar, porque hoje é a nossa formatura. Não acredito que você conseguiu. E aí, quando eu cheguei, eu toda arrumada, maquiada, bonita, né, quando eu olhei pra ela, ela tava assim, ó. Desesperada. Aí eu falei, já sei que eu tô grávida, olha a sua cara. Tu não podia ter disfarçado. Poxa vida. Você era guardiã do segredo. Seguinte, mulher. Mas aí, assim, né, eu acredito muito, assim, em Deus e que tudo se encaminha, né? Certeza. Eu fui, inclusive, contratada grávida. Trabalhei até os 9 meses de gestação. Depois fiquei 4 meses em casa, voltei. E só cresci dentro da profissão. Então, fiz especialização em farmacologia clínica, farmácia clínica. Fiz mestrado em gestão executiva de saúde. E foi aí quando eu vi que tinha alguma coisa de errado com a medicina da doença, né? Que é uma medicina que, na verdade, não engaja as pessoas na saúde, mas sim cura de doenças, né? Que super tem seu valor, né? E é necessária, né? Inclusive, me especializei em antibiótico-terapia, trabalhei na linha de frente na pandemia. Ai, você passou por, Passei né, por dentro isso, da tua área. E fazendo gerenciamento de suprimentos na época, de um hospital de grande porte, então foi punk.
E aí foi quando eu pensei, não, eu quero engajar as pessoas no cuidado para que elas não adoeçam. E aí foi onde veio o desejo de montar a Soli. Eu já era engajada nessa medicina comigo, né? E aí quis levar isso para o maior número de pessoas, né, da nossa região, de Santos. E graças a Deus, de 2 anos e meio, né, quase 3 que a clínica existe, é só sucesso, muitas vidas transformadas, muitas pessoas engajadas nessa jornada. E isso me deixa, né, tanto a mim quanto a minha sócia, Fernanda Vanucci, muito felizes, porque realmente faz a diferença na vida das pessoas. Daqui a pouquinho você vai falar um pouquinho mais da Soli. Então, a Soli é uma bebê ainda, né? Ela é uma bebê. Daqui a pouquinho você conta um ela pouquinho está em mais. amadurecimento. Como é que é o objetivo, né? Perfeito. Você conta um pouquinho mais. Deixa eu ver Tá aqui bom, da Marina criança. Vamos voltar lá. Quem que era essa hoje dona da Wizard? Hoje, dona da Wizard, quem diria, né? Eu não diria. Você diria? Quando a gente era criança, você diria? Nossa, Maia, eu vou te falar que quando eu vi a notícia na televisão, sabe, é muito legal isso, né? Porque eu olhei e falei, caramba, a Marina, cara, 9 unidades, né, Má? Ó como eu prestei Olha atenção. só. É. A minha história, eu desde criança, né? E a Priscila vai lembrar de tudo isso que eu vou falar agora. Eu desde criança sempre fui muito comunicativa, sempre Verdade. falei muito, Sempre me expressei bem, sempre falei bem, sempre era, quem vai apresentar? A Marina. Quem vai na frente? A Marina. Tudo era a Marina. E eu não me importava com isso, não era algo que me incomodava. Muito pelo contrário, eu gostava. Isso pra mim era... Eu super te entendo, porque eu também era assim, quando criança. Era natural pra mim. E eu sempre... Mas assim, meu pai sempre foi empreendedor. Meu pai sempre Verdade. teve empresa. Eu adorava ir lá pra LBV. Meu pai sempre teve empresa. E eu sempre trabalhei com ele. Então, eu acho que também tem coisas que você também... não é só você ser, né? Você precisa viver também algumas coisas, né? Então, desde adolescente, o meu pai sempre quis me inserir no trabalho. Então, ele sempre quis... mas eu vou na praia. Não. Ó, segunda, quarta e sexta, você vai trabalhar depois da escola. Verdade, Má. Mas você vai fazer o quê? Alguma coisa. Você vai assumir alguma função, alguma coisa. Então, eu trabalhei no financeiro, conferindo nota fiscal. Meu pai tinha uma empresa de informática, que hoje nem existe mais essas empresas de informática, né? Mas o meu pai vendia, que ele tinha uma revenda de produtos de informática para lojistas. Quando estava começando o bulevar ali do Gonzaga. Tá. Isso não faz muito tempo, viu? Mas eu tinha, assim, uns 12 anos. Quando meu pai, antes dele ter a distribuidora, ele trabalhava com representação em casa. E ele saía para atender os clientes e eu atendia o telefone. Que legal. E eu atendia os clientes. E aí, quando o cliente descobria que era eu... minha filha que te atendeu. Ela... Uma criança. Mas eu atendia, eu passava fax. Eu me sentia super importante. Então, eu sempre vivi esse lado empreendedor. O meu pai, no decorrer do tempo, ele teve vários problemas pelo negócio, né? E ele deixou de ter essas empresas por problemas financeiros, não foi pra frente, não deu certo, apesar dele ter tido a empresa por 10 anos. E aí ele foi fazer outras coisas e eu também tive que fazer outras coisas, né? E aí foi quando eu fui pro corporativo. E como eu sempre trabalhei com vendas, eu fui trabalhar com vendas. Comercial. Fui trabalhar com comercial. Na hora de escolher a faculdade... Eu falei, gente, farmácia, fisioterapia, medicina, gente, falei, não, isso daí não dá pra mim. Exatas, engenharia, não, isso não dá pra mim. Pra mim tem que ser uma coisa que vai comunicar mesmo. Faz jornalismo, Marina, vai ser super legal. Faz publicidade. Quando eu conheci o leque da comunicação, eu me encantei muito por relações públicas. E eu me encontrei muito ali em relações públicas. Eu falei, gente, esse curso foi feito pra mim. Mas, infelizmente, né, o mercado de trabalho do RP, principalmente na minha época, era um mercado muito restrito. E, assim, na minha classe tinham, sei lá, 15. Só um hoje eu sei que trabalha na área. E nem é aqui no Brasil. Então, assim, foi muito restrito. E, então, eu fui para a área comercial de vendas. Aí, eu fui para São Paulo. Trabalhei durante muito tempo em multinacional.
10 anos trabalhei na HP. Na parte comercial. Comercial, Tá. exatamente. E aí, com isso, eu fiz a minha carreira. Então, eu não pensei mais em ser empreendedora. Não pensei, não. Sempre vinha aquele, Alguns poxa flashes, vida, né? sempre vinha os Quem flashes, tem veia mas... de empreendedor não tem jeito, né? Mas tem como. assim, eu sempre tive muito esse tino da liderança. Então, a Priscila vai lembrar. A gente dançava juntas, né? Gente, eu fiquei num grupo de sabendo. dança Deixa eu de ver. rua. Não, peraí. Uma pausa. Fiquei sabendo que as duas eram dançarinas de dança de rua. Do Street Action. Olha isso. Um grupo super premiado. Então, elas dançavam muito bem. Pode voltar. E aí, tinham assim, a gente participava de campeonato, fazia viagens. E eu era uma adolescente, eu tinha ali 14, 15 anos. Mas eu organizava o ônibus. Bem verdade. Eu engajava todo mundo, eu conhecia os pais de Seus todo pais, mundo. nossos os pais meus viraram amigos, né? Sim, porque os nossos pais, eles acompanhavam Isso muito a mesmo. gente. Legal. Meu pai viajava comigo, né? Viajava com o grupo, Sim. no ônibus, dormia nas quadras, lembra? Aham. Era assim, foi super legal. E eu sempre ficava ali liderando, sabe? A parte das pessoas. E isso sempre foi muito natural pra mim. Todo ano eu fazia uma excursão pro Hopi Hari. E aí, a excursão... Organizava, mas Sempre assim, organizadora, com 13 né? anos. Eu me achava adulta já. E aí, essa excursão foi crescendo. Chegou um ano que tinha camiseta personalizada. que legal. Tinha mochilinha personalizada. E eu acho que isso sempre teve em mim. E aí, enquanto eu estava lá, achando que eu ia ser a presidente da multinacional um dia... Porque era onde... Você está numa multinacional, você está no corporativo, é onde você... Sim. Almeja chegar, almeja né? chegar. É. Então, eu estava lá, batendo minhas metas, crescendo profissionalmente, me especializando, etc, 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 até que eu engravidei. Tcharam. Tcharam! Aí, eu não sei o que acontece, né? Tudo muda. E aí, eu... Sempre pensei, não, imagina, meu filho vai ficar na escola integral, tá tudo certo. E eu vou, imagina, ninguém morreu por isso. O filho de alguém morreu? Ninguém morreu por isso. E beleza. E foi seguindo assim. Quando eu engravidei, eu já comecei a repensar. Acho que vou pôr uma babá. Vou pôr ele o dia todo na escola. Ah, não. Aí, voltei a trabalhar. Foi ótimo, porque imagina, uma pessoa que fala como eu, ficar 4 meses de licença maternidade. Nossa. Falando com um bebê que não fala. Não, eu ficava assim pro Gustavo. Já dá pra ir passear, né? Quanto tempo que começa a interagir? E você aqui, ó. Fala E com ele... a mamãe, fala. Oi! Eu falo também, a maternidade é assim, uma das coisas mais incríveis na minha vida. Mas a gente que tem essa... Ficar ali os 4, 5, 6 meses é difícil. Foi muito difícil pra mim. Então, voltar a trabalhar pra mim foi delicioso. Sabe assim, quando você pensa, tive essa sensação caramba, também. a minha vida não se resume a trocar fraldas. Sim. Olha só, isso, eu posso ser uma pessoa e mãe. E mãe, Sim. né? Porque a gente meio que esquece Foi da muito mulher, bom, né? foi muito bom eu voltar. Mas aí o Vitor começou a interagir. Aí morou o perigo. Porque eu comecei a sentir muito. Sim. Eu comecei a sentir... Porque assim, gente, você trabalhar para uma multinacional é você ter uma dedicação diferente. Hoje, apesar de eu me dedicar muito, a dedicação é diferente. Você tem mais Então, flexibilidade, sim, né? sim. Eu começava a me culpar por tudo. Eu me Não, culpava... nasce uma mãe, Nasce nascem uma várias culpa. culpas. é. Mas enquanto eu estava trabalhando, eu me culpava É. porque eu não estava com meu filho. Enquanto eu estava em casa com meu filho, eu me culpava porque eu tinha uma Tava caixa de e-mails deixando. enorme para responder. E eu não e eu sempre fui muito workaholic. Então, eu não consegui gerenciar esse conflito. E, não, ó, daqui até aqui é a Marina que trabalha, daqui até aqui é a Marina que é mãe. Eu não consegui gerenciar esse conflito. E eu me culpava todo o tempo. Apesar da minha liderança, falando, não, Marina, vai. Mas assim, eu ia embora às 5h30 porque tinha que render a babá. Eu me sentia um ET saindo da empresa às 5h30, sabe? E por mais... Tipo, só eu tô indo só embora, eu tô né? indo embora. Por mais que todo mundo entendesse, tava Sim, tudo certo, mas sim. só eu não entendi. Era você. Sim, é. E aí chegou num momento que por mais que eu tava ganhando prêmio, que eu tava sendo promovida, que aquilo não fazia mais sentido Sentido. pra mim. Mas pra mim, eu não tinha uma opção não trabalhar. Uhum. Eu nunca tive essa opção pra mim. Ah, não, então eu vou me dedicar só pra minha casa. Isso pra mim nunca foi uma opção. Pra mim mesmo, como desejo Sim. pessoal, Sim. sabe? Então eu procurei outros meios. E eu
meu pai tem um grandíssimo amigo de muitos e muitos anos, desde que eu tenho 8 anos, 7 mais ou menos, há poucos anos, né? Atrás. Eles se conheceram e ele fundou a Wizard aqui. Ele foi o primeiro franqueado. Legal. Na verdade, ele foi o 7º franqueado da rede. Olha só. E ele montou a 2ª escola de idiomas em Santos, que foi a Wizard. Junto com a Wizard só tinha a cultura inglesa. Em 1991, ela fica ali no Canal 2. Isso mesmo, eu fiz ela o existe Wizard até lá. hoje. E ela existe até hoje. E aí ele me convidou na época para ser sócia dele, sem saber o que estava De acontecendo. nada. Olha só. É o universo, né? Ah, Mas sempre. ele pensou assim, surgiu a oportunidade dele comprar uma nova unidade aqui. E aí ele falou, poxa, eu já tô querendo me aposentar, eu já tô querendo fazer outra coisa. Eu acho que, poxa, a Marina ia ser uma... Ele me viu crescer, né? Eu acho que a Marina ia ser uma pessoa que podia estar comigo nessa. Tocar esse negócio. E aí eu morava em São Paulo. E aí eu falei, mas Mário, eu moro em São Paulo. Ele, não, ó, fica tranquila. Vem nos finais de semana e o que eu tenho certeza que você vai agregar, mesmo estando lá, durante a semana você trabalha de lá, e final de semana você vem aqui, tá tudo certo, porque eu já tenho outras operações, a gente só vai absorver mais uma, tá tudo certo. Só que, gente, impossível. Em 3 meses eu pedi a conta da HP e assumi esse super desafio que hoje Integralmente. tem 9 unidades. Tá, você vai contar um pouquinho como é que você chegou nas 9 unidades. Mas vamos lá, Pri, e a Soli? Como é que surgiu a Soli? Como é que surgiu ela na sua vida? Conta um pouquinho pra gente. A Soli, na verdade, ela surgiu antes mesmo dela pensar em existir, né? Quando o Gustavo estava ali com uns 6 anos de idade, mais ou menos. Ele é menino, né? E eu sou menina, e aí as brincadeiras, né, são diferentes. Então, eu brinco que, assim, eu tava parada, bebendo uma água, ele vinha e dava um soco na minha barriga. E eu, gente, tipo, sou menina, calma, né? Vamos brincar, bater bola. Quem é mãe de menino sabe bem como que é isso. Só que eu comecei a sentir que tinha alguma coisa de errado com o meu corpo. Porque eu agachava pra brincar com ele, as minhas pernas doíam, a minha disposição não era a mesma, eu tinha muito sono. Eu, assim, de verdade, na época eu tinha 28 anos, mais ou menos, e eu me sentia, assim, uma Priscila de 70 anos, sabe? Eu me sentia super jovem. e aí eu falei, tem alguma coisa errada comigo. Ô, Pri, vira só mais um pouquinho pra cá, pra você não ficar de tá costas bom. pra câmera, tá? Eu falei, não, tem alguma coisa de errada comigo, né? Preciso investigar o que tá acontecendo. E aí foi quando fui em um monte de médicos, fiz um monte de exames e tava tudo bem. Só que não tava tudo bem. É aquele, né? Você Tá tudo sentia, bem né? nos Falava, exames, tá mas, tudo pô, bem. não Como que tem tá tudo alguma bem? coisa aqui. E aí eu sempre, né, trabalhando na área da saúde, eu falava, não, gente, não tá tudo bem. Porque a gente sempre precisa considerar o que o paciente sente, né, o que o indivíduo sente, e os exames laboratoriais, imagem, que são aí as tecnologias que vêm para agregar, né. Foi então que eu conheci um médico do Rio Grande do Sul, que fazia medicina integrativa, e eu falei, eu acho que é o que esse cara faz aqui que eu tô precisando, porque dentro do meu cenário não tá dando certo. E aí foi quando eu conheci uma médica daqui de Santos, que hoje em dia já nem atende mais aqui, passei por ela, uma médica nutróloga, e ela mudou a minha vida. Assim, foi um divisor de águas muito grande e basicamente reestabelecendo os meus hormônios. Então, eu fazia uso de anticoncepcional há muitos anos, eu estava zerada de hormônio, por isso fator de exposição. Eu tenho um lipedema que, na verdade, não se sabia, né? O lipedema não era uma doença, só entrou aí pro hall de doenças a partir de 2024, então é algo Recente. muito novo, Mas eu já tinha um lipedema, que era isso que fazia o meu cansaço extremo nas pernas, enfim. E aí eu comecei também a fazer acompanhamento nutricional. E foi quando eu comecei, de fato, a ver que a base nutricional muda tudo. Então, eu realmente era aquele indivíduo, né, que muitos de vocês vão se identificar, que assim, não tenho tempo de fazer atividade física, porque sou mãe, sou profissional, tenho minha família, sou estudante, enfim.
para aquela Priscila que hoje faz atividade física Todos os dias. 2 vezes no dia, se der. Se deixar 2 vezes. E vamos fazer uma nova modalidade? Vamos. E vamos fazer vamos abrir um outro negócio? Vamos. Vamos fazer uma pós-graduação? Vamos. Então, no momento, faço 2 pós-graduações, inclusive. Porque tudo isso vem do quanto o nosso corpo está saudável para, né? E aí foi quando eu falei, caramba, hoje a Priscila com 39 anos pensa que tem 17, né? Olha que incrível. E aí, assim, como eu era gestora em um hospital e eu fui adquirindo esse conhecimento, eu comecei a implantar isso dentro do hospital. E a gente começou a transformar a vida dos pacientes. Porque eu também sempre fui muito assim, muito de indicador, né? Tá, vamos fazer isso, mas vamos mensurar o que isso está dando de resultado? Vamos entender o que isso está fazendo? E me chamou a atenção que muitos pacientes tomavam medicação para diabetes, não sendo diabéticos. E eu falei, por que esses pacientes estão tendo hiperglicemia? O que está acontecendo? E aí eu entendi que eles jantavam, a última refeição era às 17h, e a próxima refeição era às 7 da manhã, ou seja, eles faziam uma janela muito grande de jejum, estando doentes. E às 7 da manhã, eles ganhavam de café da manhã um pão francês com café com leite e mamão. Então, vários itens ali de alto índice glicêmico. O que acontecia? Eles faziam hiperglicemia. O que faziam? Davam medicação. Falei, não, gente, a gente tem que inverter essa roda. Então, fui mudando algumas coisas dentro da dinâmica hospitalar, o time de nutrição estava dentro do meu guarda-chuva, né? E isso começou a dar muito resultado nos indicadores hospitalares. E aí eu falei, é isso que dá certo. Só que aí veio uma pandemia, então ali todos os esforços, né, foram realmente... Ficou guardado na né, caixinha, tudo, né, e aí virou uma luta pela sobrevivência mesmo, né? E eu, como gestora de suprimentos, precisava garantir os insumos para a pandemia, graças a Deus. Passamos muito bem dessa fase, foi o único hospital que não fechou as portas na época da pandemia. E aí, quando acabou a pandemia, acabou o meu ciclo no hospital. E aí foi quando eu pensei, bom, não quero mais trabalhar 18 horas por dia. Tava super me enganando, né? Vou fazer alguma coisa que mova meu mais coração. Tranquila, né? E aí eu comecei a estudar. Porque, né, que mesmo que quando a gente ouve... A gente ilude. ouve as pessoas falarem isso, mas a gente não consegue acreditar. Não. A gente super se ilude. Mas é porque tá tudo bem pra gente. Exato, não é um gente, problema. Ainda mais... Ontem eu ainda fiz um post falando disso. Eu falei, gente, como é incrível a gente trabalhar com o que a gente ama, né? Mas é uma cilada também, né? Total. Que a gente não desliga, né? Rafael, que eu digo aqui. Você não vai sair do telefone? Eu só tô respondendo um paciente rapidinho. É, porque é gostoso. Por mais que a gente gostoso. fique cansada, é gostoso. Você tá gostando do que tá fazendo ali. E aí eu comecei a realmente estudar sobre e como eu, farmacêutica, conseguiria me inserir nesse cenário. E eu falei, tá, além de farmacêutica, eu sou gestora, então eu vou montar um time. E aí foi quando eu desenhei um projeto, né? Muito insegura de fazer isso sozinha e realmente precisava de um braço forte. O marido da Fernanda, minha sócia, ele foi meu gestor muitos anos. Então, eu já sabia que eu trabalharia muito bem com ele, porque a gente sempre teve sinergia profissional. E aí, eu apresentei o projeto para eles. E aí, eles acreditaram. E, assim, sou muito grata por isso, porque hoje se fala muito em medicina integrativa. Mas quando eu apresentei para eles, não falava. E eu até trago hoje que a Soli, ela não é uma clínica de medicina integrativa, ela é uma clínica de medicina integrada. Por quê? Porque eu faço questão de integrar todos os pilares da medicina do estilo de vida, porque a gente precisa dar autonomia para o paciente também, né? Eu não quero que ninguém seja refém da Soli ad eterno. Então, eu quero engajar as pessoas, dar conhecimento para as pessoas, ajudá-las a escutar os sinais e sintomas do seu corpo, para que aí, então, a gente possa caminhar junto nessa jornada de saúde. E que foi o que você fez com você, né? Exatamente. Então tá tudo interligado, né? Exatamente. Deixa eu vir com a Marina agora aqui. Marina, eu vou aí... só complementar isso que a Pri falou. E eu acho que não só a saúde do corpo, como a saúde da mente, ela precisa estar muito alinhada. E a nossa cabeça quem manda em tudo, né? Então, a Priscila falou algo que eu tava nesse cenário ano passado.
eu não tenho tempo para fazer isso, eu não consigo fazer isso, porque eu tenho 2 filhos. A síndrome do sabotador, né? A síndrome do sabotador total. Até que chegou um ponto em que a minha mente estava ficando prejudicada pelo que eu não estava fazendo pelo meu corpo, pela minha saúde mesmo. E aí você entra num looping, você entra num lugar que você não consegue sair. Você não sai, você fica Você não ali. sai, você fica. Ou você desperta, foi o que aconteceu comigo. Só para complementar, né? Você falou de saúde física, mental, eu complemento com a espiritual também. Totalmente. Eu tenho 3 pontinhos aqui, né? Que é exatamente essa tríade, porque não adianta, se você focar só no corpo, vai destabilizar aqui. isso Se mesmo. focar só na mente, não tem como. Exatamente, é Volta isso mesmo. você. E aí, olha como é importante isso que a Pri tá falando. Os meninos, eles tinham um pediatra. Quando eu morava em São Paulo, ele tinha um pediatra, e aí ele sempre falava assim, quando eu marcava consulta, que eu chegava lá, e algum deles estava doente, ele falava assim, ó, então tá bom, mãe, essa consulta aqui é uma consulta de doença. Olha que legal. Semana que vem, você vai marcar uma consulta de saúde. Porque essa consulta aqui é a consulta de rotina, e consulta de rotina é consulta de saúde. Eles não podem vir com alguma doença. É isso mesmo. Porque a consulta de doença, eu tenho que tratar a doença. E a gente não pode usar a mesma consulta. Isso mesmo. E aí ele coloca toda a consulta, se fosse... E na consulta de saúde, ele começava dizendo assim... Pra gente ter saúde, a gente precisa ter disciplina. E aí ele colocava lá, disciplina é igual a amor mais constância, amor mais repetição, amor mais firmeza. Eu não vou me lembrar a palavra exata, assim. E em um momento eu tava lá muito insatisfeita comigo, e aí eu falei assim, poxa, me veio ele falando isso. Sabe? Eu falei, caramba, para ter saúde tem que ter disciplina. E uma pessoa que me fala isso há muitos anos e que, por algum momento, a gente não ouve quem está dentro da nossa casa, né? Sim. É o meu marido. E eu sou uma pessoa indisciplinada. Para várias coisas. Eu sou vendedora, né, gente? Vendedor e disciplina não tem. Quando eu atendo o paciente, né, eu sempre pergunto a profissão dele, porque existem muitas características de acordo com a profissão. Sim. Vendedor são pessoas que são movidas à energia, que são movidas à adrenalina, e elas precisam a todo tempo estar com esse centro de compensação ativado. Então eu já sei, chata, né? Eu já sei que são pessoas que têm propensão a vícios. Por quê? Fechou um contrato, vamos tomar um vinho, vamos comemorar. Vamos comer uma comida gostosa, que muitas vezes é gordurosa, né? Então, eu faço... Tem que ter essa recompensa. Né? O sistema recompensa, né? Tem que ter sempre. E aí eu falei assim, não, gente, tá faltando disciplina na minha vida. Tá faltando disciplina. Então, hoje, desde abril, mais ou menos, eu falei, olha, eu vou focar primeiro em uma coisa. Eu vou fazer exercício físico. Isso aí. Então, hoje eu faço exercício físico todos os dias e eu confesso, gente, tem dia que eu não quero ir. Eu não fui picada por esse mosquitinho eu ainda. falo, acorda e vai. apesar eu de não estar quero sempre ir. todo Acorda dia, eu e não vai. quero ir. Eu não aí, quero ir. Mas aí era assim, tinha mas então eu vou contratar personal. Mas o personal é caro. Mas eu não sei o que lá é caro. Eu falei, quer saber? O meu objetivo vai ser esse. Se nesse momento eu vou precisar de um estímulo, preciso ter um personal, eu vou fazer isso. Contrata. Prioridades. E aí contratei. Tem dia que eu chego e falo assim, Carla, eu não quero fazer nada. Dá uma coisinha light pra mim. Aí ela te engana. fala, não, ela me engana. Mas sabe o que ela fala pra mim? Ótimo, Marina, pelo menos você veio. É isso aí, disciplina. Então, pra mim, eu não tenho mais negociação com isso. É isso. E com isso vão mudando outras coisas na sua vida, sabe? É muito... E a gente que tá, querendo ou não, a vida do empreendedor é uma vida... toda cheia, é uma montanha-russa, né? É uma vida que um dia você tá estável, no outro dia
uma líder ficou doente e você Tem que precisa assumir... Quantas vezes, assim, eu também tenho isso, né? Minha disciplina. Eu acordo, vou treinar. Tem que treinar, ponto, faz parte. Foi o melhor horário que eu encontrei pra minha dinâmica de vida, então vai ser. Sim. Mas muitas vezes eu tô treinando e, de repente, já vem uma mensagem de uma colaboradora, né? Ai, Pri, não acordei muito bem. Eu nem, né? Eu poderia... E é o que eu falo também pros pacientes, né? Como você encara as situações que acontecem na sua vida. Porque eu poderia muito bem, de repente, ver essa mensagem e falar, caramba, né? Não, eu falo, tudo bem, esse é um problema que eu tenho que resolver e eu vou resolver. Sim. Acabou, eu vou sair dali e eu vou direto pra Soli e ponto, né? Comumente, iria fazer outra coisa. É isso que eu tenho pra hoje. Então, assim, você também conseguir entender, né? E isso vai muito de como tá a sua mente. Sim, Né? total. Total. Você até resolve Mente melhor total. os problemas. Sem dúvida, porque Tudo você muda. tem clareza, né? Outro Sim. dia eu li um artigo que eu achei muito interessante. Você já parou pra pensar o quanto de dinheiro que você perdeu por causa do açúcar? E por quê, né? Às vezes você olha e você fala, tá, mas o que você tá falando? Açúcar na sua forma como um todo, né? O açúcar barato, aquele açúcar refinado. Do doce, da massa, do pão, do adoçar, o X, né? Enfim. Porque você vai intoxicando o seu cérebro, você vai intoxicando o teu corpo, e isso vai te dando irritabilidade, isso vai te dando letargia, isso vai te dando fadiga. Então, assim, isso diminui sua produtividade, ponto. Né? Então, é legal a gente discutir tudo isso, porque muitas vezes as pessoas não têm conhecimento. Sim. Né? Ontem uma moça comentou num post nosso lá, nossa, eu não tenho nada disso, eu só tenho minha alma. Aquilo me tocou tão profundamente, sabe? Que na hora eu já chamei ela no direct e falei, vamos marcar um momento pra gente conversar? Eu quero te conhecer, eu quero saber aonde tá escondida essa mulher que fisicamente Que só tem não alma existe. agora, né? Então, assim, e só para finalizar, pegando um gancho que você falou da tríade, né? Corpo, mente, espírito. A Soli, ela tem um princípio de sempre ir engajando os pacientes naquele momento da jornada da saúde, né? A Soli, com 1 ano, tinha novos pacientes que estavam iniciando uma jornada. Eu tenho pacientes que já estão indo para 3 anos com a gente, então eles já estão em outra fase do cuidado. E por isso que a gente criou o Soli Saúde Wellness, que são alguns encontros que a gente oportuniza para os nossos pacientes e que a gente traz práticas de meditação com Sound Healing, conectadas à arte, então a inspiração desses primeiros 4 eventos que conecta as estações foi Monet, né? Porque Monet tem um observatório das estações. Então, para engajar os nossos pacientes, tanto num cunho cultural, né? Quanto aprender a ouvir para dentro de si. Porque a gente também hoje vive num mundo hiperconectado, em que produtividade é tudo. Só que horas que você está parando para se ouvir? Para ouvir o que seu corpo está falando, o que seu coração está falando, o que a sua intuição está falando. Na verdade, a gente não para. Não Né? para. A gente não eu para. consigo, hoje eu consigo ter essa consciência e ter algumas pausas. Meninas, estamos já no final. Acabamos, rapidão. Acho que precisamos de mais uns 2 episódios pra gente. Pra finalizar, eu queria saber de vocês como é que tá sendo participar do Donas. É a primeira vez que as duas participam? Não, somos donas São novamente. as duas donas novamente. Então conta pra mim. Sinal que vocês gostaram. Eu já estou no 3º ano Olha. do Donas, eu só não participei da primeira edição. Uhum. Para mim, participar do Donas é uma tradição já. Já faz parte, Já né? faz parte. Na verdade, o Donas que faz parte já da sua vida. Exatamente. Eu acho que o que mais proporciona para mim é exatamente essa troca de outras empreendedoras e suas realidades, né? Porque eu tenho uma realidade hoje de franquia, né? Então, eu faço a gestão de unidades franqueadas da maior empresa de educação do mundo, que hoje é a Pearson, né? A detentora da marca Wizard. Então, algumas coisas sobre lançamento de produto, coisas que, por exemplo, a Priscila vive, que é criar um produto, criar uma... Eu não vivo isso, né? Mas o meu negócio, ele é totalmente formado por pessoas. Né? Porque quem entrega o meu serviço são pessoas, são professores. Quem atende o meu aluno são as secretárias, Meu filho, pessoas. São pessoas. Então, eu preciso cuidar dessas pessoas.
E como eu cuido dessas pessoas? Óbvio que levando a minha experiência, a minha dinâmica, né? E trazendo experiências de outros negócios. Sim. Então, eu acho que esse intercâmbio de experiências, de como é o dia a dia das outras empreendedoras, isso é muito enriquecedor para mim, tá? Não só pela marca, mas essa troca é muito enriquecedor para mim e, consequentemente, para minha equipe. Processos que eu posso criar, que eventualmente alguém criou, deu certo, eu posso incrementar o meu, ações de marketing. Então, essa Network, troca... né? É muito importante, porque a minha marca, ela é uma marca consolidada, mas não adianta nada eu ter uma marca consolidada se eu não tenho uma entrega humana. E falar inglês, fazer um idioma, falar inglês é só depois, né, que você se matricula e vai, né? É mais ou menos como ir para academia. Você isso precisa mesmo, ter constância. disciplina. Verdade. Se você não tem disciplina, aquilo não te traz resultado. E muitas vezes os meus professores, os meus coordenadores, as pessoas que fazem aquele negócio acontecer, elas precisam mostrar isso. Elas precisam ser um pouco psicóloga. Exatamente isso que a Pri está falando. Poxa, onde você quer chegar? O que você quer fazer? Como é o seu dia a dia? Muitas Direcionar, vezes né, eu na tenho que ter essa jornada. conversa com o aluno. Porque por que você quis fazer? Todo mundo faz inglês por um sonho. Seja ele qual for, um sonho Pessoal, profissional, um sonho profissional. pessoal. Um sonho... Sim. Então, eu preciso lembrar aquela pessoa. A mesma coisa quando eu larguei de mim em algum momento. Poxa vida, é isso que você quer? Não é isso que você quer. Vamos lá, vamos resgatar. Então, para mim, participar do Donas é muito importante e muito valioso por essa troca. E sempre acompanhar histórias, né? De pessoas que a gente tem super carinho, desde da infância, porque Santos também, né? Proporciona isso. Como também conhecer outras pessoas e outras realidades. Então, para mim, isso é maravilhoso. Que você volte na próxima edição também. Ah, com certeza. Para você, Pri. E é legal, né, essa visão diferente, né, do mesmo projeto, né, porque é isso, eu sou empreendedora individual, né, a Má tá falando de uma franquia e de uma marca consolidada. Diferente, é isso que eu ia falar, diferente da marca, a tua marca ainda é novinha. É, né? eu criei a marca, né, então assim... para mim, sem dúvida, participar do Donas, além dessa conexão, eu acho que o empreendedorismo, né, o empresariado, ele é uma jornada muito solitária, né? Somos nós com os nossos problemas. Se a gente deixar, a gente fica imerso dentro do nosso negócio e não olha o que está acontecendo lá de fora. Então, acho que participar do Donas conecta a gente com o mundo lá fora. Né? Quem são as outras empresárias de Santos? O que elas estão fazendo? Para onde elas estão olhando? Para mim, sem dúvida, estar dentro do grupo A Tribuna faz toda a diferença, traz um posicionamento importante para minha marca. Além disso, eu tenho muitas pacientes já aqui dentro do grupo que são umas queridas e que a gente se conecta com os mesmos propósitos. Então, isso é o que me faz acreditar no projeto e estar dentro dele aí, ser dona novamente. Incrível. Meninas, é só agradecer, histórias incríveis mesmo, de inspiração, muito bom saber um pouquinho mais, porque a gente sempre vê nas redes sociais, né? Mas quando a gente entende também porque os resultados que vocês alcançaram, conhecendo um pouquinho mais a fundo. Obrigada pra vocês. Obrigada, viu, Van, pela prazer ter oportunidade. vocês Foi aqui. ótimo e adorei. E as duas dançarinas de street. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês de casa. Um beijo lá na outra câmera, lá, ó. E até semana que vem. Podcast Donas do Negócio. Apoio institucional Prefeitura Municipal de Santos.